Muito boa noite, leitores do portal Mais Tupã e internautas que acompanham o Cultura em Café aqui no portal Mais Tupã. Tá no ar mais um Cultura em Café, mais um programa, mais um bate-papo com uma personalidade super bacana aqui de Tupã. Vocês vão gostar. Mas antes, porém, todavia, contudo, entretanto, já peço para você compartilhar essa live com seus amigos, vizinhos, parentes. Chama o pessoal para assistir, porque hoje vocês não podem perder esse bate-papo. Aproveitando, você que tiver interesse em participar da nossa promoção, nós estaremos sorteando no dia 1º de dezembro uma viagem para Florianópolis, com viagem, estadia e café da manhã, tudo pago. Então participa, coloca aqui nos comentários da live que você quer participar do sorteio. Dia 1º vai ser realizado o sorteio. Entra também no portal Mais Tupã, tem todas as regras para participação desse sorteio, vocês vão gostar. Eu quero já agradecer a Aloha Turismo que ofereceu essa viagem, agradecer também a Silvana Nakamura, fizemos a entrega do cachepô agora há pouco, a Jaci Penteado também do livro, super bacana, as pessoas estão gostando, o pessoal está acompanhando, então bora participar com a gente. E hoje a gente tem um bate-papo com nada mais, nada menos do que Caio Aoki, prefeito aqui de Tupã, que dispensa apresentações, mas é claro que eu vou deixar o espaço todo aberto para que você se apresente mais uma vez. Caio, boa noite, muito obrigado pela presença aqui no Cultura e Café. Boa noite, Charles, boa noite a toda a equipe aqui que nos acompanham na redação do Mais Tupã. A gente viu a estreia desse programa, parabéns primeiramente, porque realmente o estúdio ficou muito bacana. Quando assisti a live anterior com o Duda, enfim, com as outras apresentações que nós tivemos aqui, a gente pôde realmente sentir que era um ambiente bem aconchegante, e isso de fato é. Então cumprimentar também o Diego, a Mari, a Rosa, Luiz Carlos, grande amigo também que nos acompanha aqui, e nosso secretário de Cultura, Duda Jimenez. Chegamos há pouco de uma viagem de São Paulo, mas tínhamos agendado esse programa já há algum tempo. Também estava ansioso em poder tomar esse café contigo, poder falar de cultura, poder falar da nossa cidade, e tudo aquilo que a nossa população realmente quiser ouvir relacionado à nossa cultura. Ô Caio, quando você me falou hoje de manhã que você estava em São Paulo, sério, fiquei preocupado, porque eu também estava aguardando com bastante ansiedade, muita gente, aliás, estava aguardando com ansiedade esse nosso bate-papo. Cultura e Café é para falar sobre cultura, sobre turismo, mas a gente também vai falar sobre política, sobre variedades. E a gente quer conhecer um pouco mais sobre Caio Aoki. Quem é Caio Aoki? De onde você veio? Por que você entrou na política? Se essas inspirações são da família, de amigos, ou é um dom que nasceu com você? Porque você realmente tem o dom para a política. Fala aí. Bom, Charles, realmente, eu desde pequeno, sempre, desde que eu me entendo por gente, vamos assim dizer, sempre gostei muito da política. Eu nasci aqui em Tupã mesmo, meus pais moravam aqui. Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, meus pais se separaram e eu fui com a minha mãe, com os meus avós maternos, para a cidade de Arco-Íris, cidade vizinha aqui, que moram meus avós maternos até hoje. Lá eu morei junto com meus avós maternos até meus 11 anos de idade. Depois vim para Tupã, junto com os meus avós paternos, já meu pai estava no Japão nessa época, para poder estudar aqui em Tupã. Tanto a minha avó de Arco-Íris quanto a avó daqui falava: Caio, seu futuro em estudo, de vida, vai ser em Tupã. As minha avó falava que em Arco-Íris eu não teria tantas oportunidades como poderia aqui ter em Tupã. Não só a questão de escola, mas como questão de poder fazer um curso de inglês, enfim, aprimorar esse tipo. Foi muito traumático para mim, porque eu morava em Arco-Íris, eu morava numa chácara com meus avós, Tudo de bom. Isso, e a minha mãe, eu morei junto com ela lá até os 6 anos, depois ela veio aqui para estudar e trabalhar, e eu fiquei com meus avós lá. E aí, quando eu vim para Tupã, eu cheguei a vir quando eu tinha uns 8 anos, mas queria ficar em Arco-Íris na chácara. Gostava muito daquele ambiente. Voltei para Arco-Íris na marra e depois, quando terminei a 4ª série, tive que vir para Tupã. E para mim foi difícil. Eu saía de Arco-Íris na sexta-feira, saía daqui de Tupã, quando eu comecei a estudar, sexta-feira, saía meio-dia, ia para Arco-Íris, ficava lá sábado, domingo, voltava na segunda-feira, 6 horas da manhã no ônibus para vir para a escola. De tanto que eu queria ficar lá. Mas com o tempo, a gente foi ganhando compromissos aqui, ganhando amizades, participando de vários clubes jovens de prestação de serviço. Eu acabei me enraizando na minha cidade de Tupã, que amo muito, que nasci, e aí fui desenvolvendo. É uma série de situações que aconteceram na minha vida e eu sempre gostei muito de estar engajado
nas questões de causas sociais, né? Eu sempre gostei muito de estar ajudando, de estar trabalhando. Fui do Interact Clube, que é do Rotary, fui da Ordem do Molay, fui vereador mirim em duas oportunidades. Eu lembro disso, Luiz Carlos, na época. Luiz Carlos era vereador. Ele era vereador. Participava da comissão do Parlamento Jovem, né? Foi realmente muito importante aquele momento, porque eu desde pequeno sempre gostei de política. Eu, quando estava no prezinho lá em Arco-Íris mesmo, eu queria aprender logo o alfabeto para poder copiar o nome dos partidos políticos que passava nas propagandas da televisão. Então, eu sempre gostei muito. E essa oportunidade que a Câmara à época deu foi para mim incrível, né? Eu pude lá conhecer o Poder Legislativo, saber as funções de um vereador, como é fazer um projeto de lei, a elaboração, protocolo, tramitação, votação, enfim. E o Parlamento Jovem de Tupã tem especial porque leva as crianças até a Assembleia Legislativa, na minha época. Aí nos últimos anos levava até para Brasília, né, para conhecer, e foi onde aguçou ainda mais a minha vontade e a participação para a política, né? Comecei a militar nas questões partidárias, né? Fui na época da juventude do PSDB, onde tinha realmente o Diego junto trabalhando, lutando por esses ideais. Conheci o Diego lá na juventude do PSDB e fui candidato pela primeira vez aos 21 anos, né? Foi uma eleição realmente difícil, onde naquele grupo, na época, tinha 5 para reeleição, para 4 vagas. Né? Era o grupo da morte. Muita gente falava, vai para outro partido menor. Só que eu sempre, em tudo na minha vida, eu sempre segui muito meu coração, a minha intuição. Né? E eu queria estar candidato lá. E quando muitas pessoas achavam, às vezes, que não ia dar certo, eu fui o mais votado daquele grupo, tive 1.099 votos e conseguimos conquistar o primeiro mandato. Depois disso, eu lembro que começou a chegar os rumores das eleições de 2016, onde eu estava um pouco descontente daquela briga que se tinha à época de 2 grupos políticos, né? O que estava no poder na época, com o que estava tentando voltar, e aquilo lá me desanimou bastante. E aí eu fui atrás de querer realmente pensar em uma nova alternativa. Foi aí que eu fui para o PSD, partido do então deputado Yoshi, que é um grande amigo meu, né, que me deu a oportunidade de poder estar me filiando ao partido dele e ter a partir daí a minha identidade, a minha decisão. Fui candidato a vice numa chapa onde só tinha PV e PSD, que era a época o ex-prefeito Ricardo. Nós, como fomos os azarões daquela eleição, acabamos ganhando por 500 votos de diferença. Né? Começamos aí numa situação difícil, mas com um grupo prioritariamente técnico. As situações políticas foram acontecendo, infelizmente nós tivemos várias instabilidades, né, que você era vereador à época, você sabe das dificuldades que nós tivemos que enfrentar. Quando foi em maio de 2019, nós tivemos o processo de impeachment, onde tive que assumir a administração. Foi algo bem difícil, né, você assumir a cidade no meio de uma tempestade. Nós tínhamos uma crise de saúde por conta da dengue, uma crise administrativa, uma crise política, e realmente pedi muito a Deus força, coragem para seguir adiante. Mas a gente conseguiu, né, aos poucos, montar um time coeso, um time com pessoas realmente qualificadas, pensando no bem da nossa cidade, e graças a Deus a gente conseguiu fazer, né, uma boa gestão disso e conseguiu vencer muitos desafios importantes, terminar obras que há muitos anos estavam inacabadas. Tivemos a pandemia, tivemos pulso firme para seguir na pandemia, sempre ouvindo muito aquelas pessoas mais experientes, mas tendo bom senso também para entender, né, o calor das ruas, vamos assim dizer, porque a gente vivia um tempo de fase de Plano São Paulo que impunha algumas situações, porém na prática aquilo não funcionava. Então eu sempre defendi ter o equilíbrio, o meio termo das situações, né? E aí a gente conseguiu, entramos na justiça, ganhamos, fizemos a cidade de maneira organizada, graças a Deus nós conseguimos funcionar por um bom tempo e conseguimos administrar. Veio a nova eleição em 2020, né? Nós tivemos aí um grande desafio, graças a Deus conseguimos, né? Agora dia 15 completou um ano dessa eleição. Exatamente. Onde nós muito bom a gente poder entrar nesse assunto, mas vamos lá. A gente teve aí a alegria de ser reeleito, né? Realmente foi um momento muito especial, tivemos aí mais de 22 mil votos, né? Um número muito considerável. Recorde, né? Recorde das votações. Onde nos deu ainda mais responsabilidade perante tudo aquilo que nós temos para enfrentar. E aí, né, iniciamos um novo mandato com boas perspectivas, porém veio
uma nova fase da pandemia que travou tudo, mas graças a Deus agora, Charles, a nossa vida tem retomado o dia a dia comum, tem retomado a normalidade, a gente está conseguindo promover muita arte, muita cultura, né, muitos eventos importantes na nossa cidade, isso realmente nos alegra muito, né, toda essa perspectiva, e graças a Deus a gente está aí podendo trabalhar muito, né? Quando a gente, ontem mesmo saímos para São Paulo, voltamos agora, né, pudemos lá hoje cedo participar de uma reunião com a diretoria da Precesp, que é a entidade que cuida das instâncias turísticas do estado de São Paulo. Hoje Tupã faz parte disso, em todos esses anos isso nunca aconteceu. E agora estamos aqui para poder esmiuçar um pouco. Tentei resumir um pouco. Não, né? resumiu se eu bem, fosse resumiu entrar bem. mais, é lógico que mais detalhes, mais informações, você pode perguntar. Não, que a gente isso, vai resumiu conversando. muito bem. Antes da gente continuar, eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Emílio Gimenez, que está acompanhando a nossa live. O Rogério Botan, que me encontrou hoje na prefeitura e me cobrou, manda um abraço, manda um abraço. Então, um abraço, Rogério, obrigado parceiro. pela audiência. A Jéssica Morales, Márcia Zompero, enfim, muita gente. Dona Ivone lá de Varpa, Silvia Lombas, a Mayra Ponce, esposa do Duda, doutora Thelma Tulim, forte abraço, doutora, obrigado por acompanhar a nossa live. Não esqueça, compartilhe a live aí se você tiver a fim de concorrer com a viagem no dia 15 de dezembro para Florianópolis. Ô Caio, você falou, né, duas coisas muito interessantes. Você é muito novo, né? Eu acho que é o prefeito mais novo da história do nosso município e pegou a cidade para administrar num momento muito caótico, que foi durante a pandemia, né? Aliás, pós a crise política, depois já veio a pandemia em cima. Muita responsabilidade. Qual que é a maior dificuldade de uma administração com pouco tempo de vida? Porque você é novo demais, né? Você é muito novo. Então, qual que é a maior dificuldade para você em relação à administração, em relação a ter pego a prefeitura nesse momento tão difícil? Bom, Charles, muita gente pergunta, é bom, é ruim? Eu falo assim, ó, não dá tempo de avaliar. É tanta correria, tanta loucura que a gente não tem tempo de avaliar nesse sentido. Mas quando a gente faz aquilo, e eu sempre usei muito essa linha de discurso, principalmente para você, para o Luiz, quando se trata de cultura, que eu falo, quando a gente faz aquilo que a gente ama, quando faz aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que nos faz acordar e nos motivar, né, as coisas acontecem mais fáceis, mas não que são fáceis, é lógico. Mas naqueles momentos de dificuldade que a gente sempre tem força, tem vontade para superar e conseguir algo melhor para a nossa cidade. As dificuldades são imensas, ainda mais se tratando do cargo de prefeito. Fui vereador, fui vice, fui secretário e hoje estou como prefeito. E sem dúvida nenhuma, de todos os cargos, o que tem mais responsabilidade, da mesma maneira, mais dificuldades é o cargo de prefeito. O prefeito é o pai de todos os problemas, é ele que tem que resolver todos os problemas, né? E a gente às vezes tenta realmente buscar uma solução, porque é o cara mais próximo da sociedade, vamos assim dizer, que tem um certo poder de resolutividade. Como é que a pessoa vai cobrar, que nem a questão de especialidades médicas, né, de remédios de alto custo, de cirurgias, o governador? Não tem como ir lá. Né? Como é que vai cobrar quesitos que são do governo federal para o presidente da República? Não tem como ir até lá. Então o prefeito acaba sendo, ainda mais cidades do interior, menores, como é o caso da nossa, isso acaba sendo cada vez mais intenso. Então realmente é muito difícil a gente conciliar tudo isso, mas a gente procurou realmente ter um time de confiança, um time que a gente realmente sabe que a gente pode contar em qualquer momento que for, em todas as áreas. E essas dificuldades, quando a gente faz aquilo que a gente gosta e que a gente quer, a gente vai superando. Tem momentos que são difíceis, são muito difíceis, porém eu sempre coloco junto comigo, né, e sou uma pessoa muito temente a Deus, né, tenho muita fé em Deus e sempre coloco em minhas orações principalmente nesse sentido e carrego até como aprendizado, ou seja, que tudo vai passar. Então se a gente está num momento difícil, a gente tem que ter fé em Deus que esse momento difícil vai superar, vai servir como aprendizado e a gente vai melhorar. Assim como quando a gente está no alto, quando a gente está vivendo bons momentos, a gente tem que entender que aquilo também vai passar. Então, isso nos faz ter, às vezes, humildade, né, para poder realmente também não ter a soberba da situação que a gente está vivendo. Então, a gente realmente sempre procura aí ter temperança para poder enfrentar essas situações, né, de dificuldades, de alegrias, mas eu sempre, em todas as situações, procuro lidar com muita responsabilidade, com muita atenção, pôr a cabeça no lugar,
para poder tomar as decisões. Você tem uma calma que é assim surpreendente, né? Ela é nítida, né? Tanto no seu jeito de falar, no seu jeito de tomar as decisões, né? Enfim. E você transitou muito rápido, né? Você estava falando aí que você foi vereador mirim, depois foi vereador, depois já foi secretário, vice-prefeito, papapá, e tá, e já é prefeito. Eu sei que a gente vai falar sobre muitas coisas ainda, mas isso vai continuar. Você tem planos para o futuro na política, né? Porque você não pode mais ser candidato a prefeito. Exato. E todo mundo fica perguntando se você vai ser candidato a deputado agora nessas eleições, nas próximas eleições. Exato, Charles. Eu até comentava hoje na viagem junto com o Duda, eu falo assim, ó, eu sou muito grato a Deus, né? Porque eu nunca planejei assim, ó, quero isso, quero esse cargo, cada ano eu vou ser isso, não. Né? Eu sempre segui, como eu disse, meu coração, minha intuição, em fazer aquilo que realmente eu acredito ser o melhor e aquilo que o meu coração me guia. Né? Tanto que, se você pegar em 2012, eu era estagiário da Prefeitura Municipal, estava no meio da faculdade como estagiário, e aí depois, em 2019, né, eu já estava como prefeito, ou seja, numa diferença de 7 anos eu saí de estagiário para prefeito da cidade. É o que eu disse, uma transição muito rápida. Foi uma transição muito rápida. Muito rápida. Né, que a gente teve que enfrentar, mas que a gente realmente tem, graças a Deus, né, conduzindo muito bem. Eu não tenho um futuro assim planejado em que, ó, tal ano eu sou isso, tal ano eu quero aquilo. O que realmente muitas pessoas me perguntaram, Charles, e nos últimos dias isso tem intensificado. Teve um tempo atrás, parou, agora volta, porque está voltando os rumores das eleições. Caio vai ser candidato a deputado. Na hora que vem a questão de que a votação que nós tivemos, né, ou seja, 22 mil votos só na cidade de Tupã, a liderança que se tem naturalmente, porque na nossa micro-região e em toda a Alta Paulista, Tupã é a maior cidade. Se nós pegarmos de Herculândia até Panorama, onde nós temos 30 municípios da Alta Paulista, né, Tupã é a maior com quase 70 mil habitantes, depois vem a cidade de Dracena com 40 e poucos mil habitantes. Então Tupã já é uma liderança, é um polo naturalmente, ou seja, qualquer um que ocupa esse cargo já vai ter essa liderança naturalmente e essa responsabilidade. Então todos esses fatores, né, essa questão meteórica de poder realmente crescer com os cargos, a questão de eu ser jovem, a questão de eu ter tido uma boa votação, muita gente já fala, é candidato a deputado. Porém, foi algo que eu disse em campanha e que eu tenho dito hoje, eu não vou renunciar ao cargo. Eu me comprometi a ser candidato para cumprir os meus 4 anos, para ficar 2021 até 2024 como prefeito da nossa cidade. Né? E Deus permitindo, a gente vai seguir esse caminho. Né? Eu não vou renunciar, não vou ser candidato a deputado nas próximas eleições, por mais que tenha todo esse assédio de parte da população, né? Que se eu fosse, o que acha? Eu podia até inventar algumas desculpas para querer justificar, sair. Exatamente. Mas não vou fazer isso, primeiro por meu compromisso perante a população, todos aqueles que votaram, que eu disse isso em campanha, que não sairia, queria cumprir meu mandato, não posso ser candidato à reeleição. Muita gente fica em dúvida, fala, mas o Alckmin pôde lá não sei que ano. Eu falei, não, o Alckmin nunca pôde uma terceira reeleição. Em 2001, quando o Covas morreu, ele assumiu, foi candidato à reeleição em 2002. Depois voltou só em 2010. Né? Então ele não teve 3 mandatos consecutivos. Muita gente fala, mas você era vice, assumiu, mas eu assumi e disputei dentro do cargo de prefeito, montando meu secretariado. Então eu já sou prefeito reeleito da cidade e não posso disputar a eleição de 2024. Exato. Né? Então, ou seja, eu vou ter essa lacuna, eu sou a única pessoa da cidade que em 2024 não posso ser candidato a nada, nem a vereador, nem a vice, nem a prefeito. Porque o cargo de prefeito, para poder ser candidato a outros, eu teria que sair do cargo, não vou sair do cargo. Né? E não posso ser candidato à reeleição. Então, eu sou a única pessoa da cidade que não pode ser candidato nem a vereador, nem a vice, nem a prefeito nas eleições de 2024. Então, se for, é 2026 ou, enfim, aí para frente. Isso se chama responsabilidade. Exato. E compromisso com a cidade, porque se você tivesse somente preocupado com as né, com os seus interesses, e se você com for certeza ver, Charles, muita gente renunciaria. posiciona assim, não, você tem que ir sim. Por quê? Você se destacou na pandemia, você fez a questão da tenda nas caixas, que chamou a atenção do país inteiro nacionalmente. Né? Então isso está fresco na memória do povo, isso vai te ajudar a te eleger. Seu momento é agora. Porém, eu não tenho essa ganância nesse ponto de falar, não, essa é agora. Muita gente fala assim, não pode deixar passar esse time, esse momento que você está vivendo. Né? Mas eu tenho tranquilidade em tomar essa decisão de que
continuo como prefeito da nossa cidade, vou cumprir os 4 anos e depois Deus vai conduzindo aí nossa vida, nosso destino político. Voltando à sua calma, Caio, a que você dedica essa calma? Isso daí foi criação, foi a família, ou é algo seu que você busca, né, esse equilíbrio interno sozinho, é religião? A que você atribui essa sua calma? Porque chama a atenção da gente. Sim, sim. Bom, eu acho que cada um tem a sua personalidade, né? Isso é o ponto principal. Porém, é lógico que eu acredito que a questão da criação, do modo geral, isso afeta bastante também, né? Eu, como disse, tive a oportunidade de ser criado pelos meus 4 avós, né? Fui criado junto com a minha mãe, com meus avós maternos em Arco-Íris, até meus 11 anos. Depois vim para Tupã, fui criado pela minha avó e pelo meu avô Batian e Ditian, né? Os japoneses, até, enfim, hoje inclusive junto com a minha avó. E esses 4 avós foram grandes pilares, assim como minha mãe. Meu pai já faleceu no ano passado, mas eles sempre me levaram muito para a questão da igreja, a questão da religião, a questão de ter o bom senso. Eu acredito que isso realmente foi muito importante. Todo o amor, todo o carinho que eles sempre deram para mim, todo o incentivo que eu sempre senti da minha família, porque eu lembro que quando eu fui ser candidato a vereador aos 21 anos, até a minha avó aqui, a japonesa, ela falava assim: não, você é muito novo. Meu avô também, muito novo. E tinha o Noboro, que era candidato também, que tinha sido vereador, estava tentando voltar pela comunidade japonesa. Tinha toda aquela situação, enfim, difícil, mas era um desejo do meu coração porque eu tinha muitos motivos para desistir na época, né? De vários concorrentes, vereador que era da colônia, partido difícil, enfim, novo, sem estrutura. Naquela campanha também gastei muito pouco, mas tinha um grupo de voluntariado de amigos que ajudaram muito. Mas quando eu realmente tomei a decisão, em nenhum momento sequer a minha família deixou de me ajudar. E eu lembro em vários momentos que a gente ia distribuir santinho, que ia nas residências. Quando a gente juntava lá na sala de casa, junto da minha avó, a minha tia chamava as primas, tudo que é mais ligado à família, juntava todo mundo lá fazendo o mapinha das casas na colônia para ir pedir voto, para ir se dividir, né? Minha mãe junto com a minha irmã andando debaixo de sol nos bairros da nossa cidade, enfim, a minha família sempre me deu um respaldo, um apoio muito grande para eu poder realizar o meu sonho. E a minha família sempre soube disso, né? Minha irmã mesmo sempre fala que quando a gente era pequeno, ela fazia as brincadeiras dela e eu sempre nas brincadeiras era o prefeito da cidade, nas brincadeiras. Já estava intrínseco, né? Então a minha família é uma base primordial e a fé em Deus, que graças a Deus não só tem comigo, mas como eu disse, os meus 4 avós sempre me pontuaram muito, né? A minha avó de Arco-Íris mesmo, sempre quando liga, ela fala: filho, todo dia te coloco em oração. Isso nos fortalece muito, né? E como eu digo, é algo que eu tenho em mim, que quando a gente está numa turbulência, a gente tem que pensar, parar, porque se a gente tomar as atitudes com emoção, nem sempre é a melhor. Então a gente sempre tem que procurar ter essa temperança, né? Barro secar, né? Isso, graças a Deus, eu sempre adquiri. Como diz a Márcia Zompra, a gente tem que esperar o barro secar. Exatamente. Por falar em barro, você estava comentando que a sua avó materna é alagoana. Exato. E que ela tinha um fogão a lenha. E que você, né, gostava muito. Na hora que eu cheguei, eu lembrei. É muito bacana. A minha avó, ela nasceu em Quebrangulo, Alagoas, porque eu sou a verdadeira miscigenação, né? Eu sou descendente de japonês, pelas partes paternas, né? Meus avós são descendentes, tudo. Meu pai. E pela parte da minha mãe, o meu avô, Júlio Pardo, é espanhol, e a minha avó é fruto da invasão holandesa no Nordeste, porque meu bisavô, Carlos Lucas Manso, é alagoano, a minha bisavó também é alagoana, mas é filha de imigrantes holandeses. Então, ou seja, holandês com alagoano, nasceu minha avó, filha de holandês com alagoano, casou com meu avô que é espanhol, que teve minha mãe, que casou com meu pai que era japonês, então eu sou uma miscigenação mesmo. É o mundo numa família só. Do país, sou eu. Caio, vamos começar a falar difícil agora, entrar na administração municipal. Faz um ano que você foi eleito prefeito, porque você tomou posse em virtude daqueles problemas políticos, mas faz um ano, dia 15 fez um ano, deu certo da gente vir aqui fazer um pouquinho um levantamento, né? Não precisamos fazer nada detalhado, mas sim. Uma prestação de contas sobre a administração, mas você sabe que o nosso foco com certeza vai ser cultura, turismo, porque é o que a gente
está preocupado justamente por conta da pandemia que impossibilitou os eventos, enfim. Mas você logo que você assumiu, foi eleito junto com o Ricardo, você assumiu a Secretaria de Cultura e Turismo. Então, de lá para cá, você tem muita intimidade com as duas pastas. Hoje, a cultura está voltando. E quais são os planos? A gente já conversou com o Duda, ele já me deu Mas a administração municipal, dentro desse um ano, o que tem feito pela cultura, pelo turismo? E se você quiser falar de outra pasta, de outras ações que também são importantes, você fica à vontade. Mas turismo e cultura. Sim. Bom, Charles, nós, na verdade, como eu disse, nós tivemos aí esse período de pandemia que foi muito difícil, né? Travou muita gente, principalmente tanto no meio do ano passado quanto no meio desse ano. E no meio desse ano foi muito difícil mesmo, onde muitos planejamentos tiveram que ser adiados. E passada essa fase de pandemia, quando a gente vê agora setembro, outubro, todo mundo quer resolver tudo de última hora, sendo que às vezes se esquece a turbulência que nós passamos nesse primeiro semestre, né, referentes à pandemia. Mas graças a Deus isso vem sendo coisas do passado e a gente está conseguindo realmente planejar o nosso futuro e tudo aquilo que a gente realmente quer. Na cultura, nós tivemos um evento chamado Retoma Cultura, você participou, Luiz Carlos, Duda pôde liderar todo esse processo junto com o nosso Conselho de Cultura, né, com várias ações relacionadas à nossa cultura. A gente viu a aflição dos artistas, né, na pandemia, quantas coisas realmente que às vezes as pessoas queriam que a gente já tivesse feito, mas que o momento exigia outras prioridades que foram difíceis. Sim. Eu até falo, Duda, às vezes até preservou, tanto eu quanto o Renan, porque ele ficava segurando o rojão nesse sentido para que a gente pudesse ter tempo para poder pensar na questão de enfrentar a pandemia. Mas agora nós estamos aí com o edital, né, que graças a Deus está seguindo. Nós teremos também vários eventos, tem uma feira criativa, né, que vai ter uma próxima edição agora neste sábado, dia 20. Tivemos agora semana passada na Praça da Figueira, está sendo muito legal, né? Na Praça da Figueira, a primeira foi na Praça da Bandeira, esse na Praça da Figueira. Quando eu cheguei lá, muitos artesãos chegando e falando assim: Caio, eu vendi bastante, Caio deu movimento, e que gostoso que eu ouvi isso. Sim, e a feira criativa, ela veio para poder suprir algo que você, enquanto secretário de Cultura, o Luiz, enquanto vereador, criou, que é o nosso Quinta com Arte, né, que eu sempre disse, não é mais projeto, é programa, que vai continuar, porque se firmou, e por conta disso que nós pegamos um recurso da estância turística, colocamos na nossa praça, tiramos aquelas tendas, porque eu quando vejo tenda é algo provisório. Algo provisório. Quinta com Arte não é provisório, Quinta com Arte é algo que veio para ficar, né? É algo que veio para ficar. E por conta disso, que quando veio o recurso de 300 mil, né, foi no ano de 2019, nós tivemos 300 mil apenas de recurso das instâncias turísticas. Para poder fazer toda aquela laje era de 500 a 600 mil. Nós teríamos que dar o dobro de contrapartida. Mas aí que eu falei com o nosso secretário de Finanças, falei, não, nós temos que fazer, eu quero que faça, para poder realmente fazer algo fixo, permanente lá, ou seja, cobrir toda aquela parte que fica o artesanato e criar a nossa alameda do artesanato, né? Então, enquanto a obra ela não se conclui, a previsão é no primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai ter a nossa feira criativa, que vai rodar as praças da nossa cidade, levando artesanato, levando arte, levando cultura para toda essa comunidade, e o quanto isso é importante, o quanto isso traz diversão, o quanto isso traz alegria para a nossa população, e a gente pôde ver isso, né, nitidamente na Praça da Figueira. A gente convida todo mundo para nesse sábado agora, dia 20, né, vai ser um especial relacionado à consciência negra, né, no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, e vai ser na Praça Ariadne, ali ao lado do viaduto Dora Goldman, na zona sul da nossa cidade, do qual também vão ter aí várias atuações muito bacanas. Nós teremos aí apresentações da Lei Aldir Blanc, do qual nós somos contemplados, enfim, muitas pessoas trazendo essas atividades para a nossa cidade. Nós também temos, né, relacionadas ao turismo, inúmeras conquistas, inúmeras obras, inúmeros encaminhamentos. A gente tem trabalhado bastante nisso, não só para a questão de Tupã, mas a questão do Estado de São Paulo, do modo geral. Quando fui no começo desse ano, eu fui convidado para poder fazer parte de uma chapa da Precesp. A Precesp é a Associação Paulista das Cidades e Instâncias Turísticas do Estado de São Paulo. Então são 18 dentre os 70 instâncias que fazem parte da diretoria, que decidem em várias situações e que fazem as cobranças junto ao governo do Estado.
Fui candidato na chapa, nós vencemos essa eleição da Precesp, foi uma diferença de 4 votos, mas, enfim, Marquinhos de Morungaba é o presidente da Precesp, faço parte da diretoria, e nós começamos a iniciar várias situações, principalmente de cobrar o governo do estado, para liberar aqueles recursos contingenciados do passado, que estavam de obras paradas, e liberar os recursos desse ano. Quando a gente conseguiu, em Serra Negra, no evento que nós tivemos junto com o governo do estado, foram liberados mais de 2 milhões e 100 mil reais, né, para verbas instâncias. Tupã sempre recebendo entre 2,5 e 3. E nós, com isso, priorizamos 3 obras voltadas ao turismo. Nós colocamos para poder retomar nossa fonte luminosa na Praça da Bandeira. Notícia né, boa. E poder revitalizar um pouco da nossa praça. Nós já temos uma obra em andamento com recurso federal do deputado Henrico Mizazzi, que é para poder fazer um parque linear lá na Marechal do Ar, em frente ao reserva. Sim, sim. Naquela avenida, Marechal do Ar, desde a rotatória até o relógio de sol. Então lá vai ter ciclovia com pista de caminhada. E aí nós vamos fazer essa segunda etapa com o recurso do turismo. Ou seja, vamos pegar do relógio de sol até o aeroporto e fazer essa segunda etapa com o recurso do turismo. E outra obra que nós colocamos é as piscinas do Country Club, que é a obra de revitalização dos quiosques e tudo aquilo lá, em mais de 2,5 milhões, já começaram. E ficou de fora dos projetos na época as piscinas. Então nós colocamos parte desse recurso também para poder revitalizar toda aquela parte de piscina. Ou seja, quando a gente terminar tudo para poder realmente ter o nosso balneário do Country Club, que a população tanto pede, tanto deseja. E depois nós continuamos essa luta, enquanto entidade, a Precesp, brigando pelas nossas instâncias. Nós tivemos aí um ranqueamento, que tanto se falava, que o governo do estado dizia até que não ia, porque para a população entender, são 70 instâncias. As instâncias recebem esse recurso, de 2 a 3 milhões. E tem os municípios de interesse turístico, que são logo abaixo, como se fosse uma série B. Sim, esses municípios recebem de 300 a 500 mil, ou seja, 1/5 do valor. E muitos municípios querem subir. Então vai ter tipo uma tabela, os 3 piores municípios nesse ranqueamento são rebaixados para interesse. Perdem o título de instância. E os 3 melhores do interesse sobem para municípios e instâncias. E nós tivemos um ranqueamento, né? E muita gente sempre falava, Tupã vai ficar inútil, Tupã vai cair. Não tem turismo. Pegavam até listas. Não acredito. Lista alfabética. Falavam, Tupã está em último, não é? Lista alfabética, gente. Ubatuba está em penúltimo, então não tem como, né? E é ordem alfabética e tal. E nós tivemos esse ranqueamento, Charles. E eu quero agradecer aqui ao Duda, nosso secretário de turismo, e também a Araceles, a toda a equipe nossa do turismo. Tupã ficou nesse ranqueamento. No primeiro ranqueamento que nós tivemos, tudo bem que nós achamos injusto por ser uma fase pós-pandemia, porém, Tupã ficou da 70 em 19º lugar. Bem longe do nosso rebaixamento. Né? Nós tivemos acesso parabéns, a essa Duda, lista. Parabéns. Foi realmente algo incrível. Né? Nós conseguimos realmente essa pontuação, uma pontuação expressiva. E, infelizmente, tivemos 3 cidades que caíram, cidades parceiras como instância, que é Campos Novos Paulista. Agora o governador está mandando o projeto para a Assembleia para ser aprovado. Se aprovado, já efetivamente deixam de ser instância Campos Novos Paulista, Poá e Igaraçu do Tietê. As 3 cidades deixam. E a gente realmente vê, inclusive nós estávamos hoje na reunião da diretoria, que durou mais de 3 horas, e o prefeito de Ibirá, o prefeito de Santo... Enfim, vários prefeitos falando, o problema lá na minha cidade, e isso eu escuto sempre, é que toda a minha população fala que nós não precisamos de turismo, que aqui não tem nada. A população não acredita. Né? E a gente viu depoimentos, né? E a gente viu depoimentos da cidade de Gramado em que o principal fator foi que a população abraçou. Gramado é uma cidade pequena, de 37 mil habitantes. A população abraçou, acreditou, e hoje eles recebem milhares e milhares de visitas, movimenta totalmente a cidade, porque teve uma política de realmente fazer com que a população abrace. Né? Nós estamos longe de ser tudo aquilo que nós sonhamos? Estamos, mas nós não podemos deixar de acreditar. Nós não podemos ficar simplesmente tacando pedra. Nós temos que ajudar a construir. É isso que vai fazer a diferença. E a gente tem que lutar nesse caminho. Né? A gente conseguiu por quê? Tupã, nós temos um museu que é referência nacional no acervo indígena, o Museu Histórico Pedagógico Índio Avanuí. Enfim, retomando a questão das obras, nós tivemos essas reuniões, essas brigas, essas lutas, e nós conseguimos pressionar o governo do estado. Eles liberaram o resto que estava contingenciado para esse ano. Mais 1.300.000 ou 200 mil, Duda? 1.200.000.
Então, ou seja, nosso recurso de distância turística desse ano foi para 3 milhões e 300 mil. E com isso, falando assim, vocês querem complementar as outras obras? Não, nós escolhemos mais 2 novas. E quero agradecer aqui o Wagner Lux, nosso presidente do Contur, que fez reuniões de emergência, a gente aprovou. Nós vamos fazer o quê? Nós não conseguimos inaugurar o nosso Museu dos Tropeiros, por mais que já finalizamos. Por quê? Não tem AVCB. Fora isso, tivemos um vendaval que destelhou a parte de trás da FEPASA. Nós precisamos cercar lá e lá nós queremos fazer o Museu dos Tropeiros, da Fotografia, e já estamos com uma parceria com a Unesp para poder fazer também o Museu Ferroviário. Tudo naquele ambiente. E nós, então, vamos destinar parte do recurso, acredito que 350 mil, para poder fazer o AVCB do Museu dos Tropeiros da Ferrovia e Fotografia, cercar o local lá com alambrado, onde vai ter o Museu da Ferrovia, e terminar de fazer os telhados e o paisagismo ali na frente que está precisando. E outra parte para o nosso Museu da Varpa, que também precisa de AVCB, que precisa de uma restauração, que é uma preciosidade também, né? O maior acervo da Letônia. Fora da Letônia. Fora da Letônia. Ou seja, a gente precisa realmente conservar isso e serão cerca aí de 400 a 500 mil para essa revitalização. Então, ou seja, no pleito desse ano, de 3 milhões e 300 mil, nós vamos contemplar 5 obras para a nossa cidade de revitalizações. Ou seja, não vamos ficar amarrados numa obra grande só e que depende de medições para liberar o dinheiro, né? Nós vamos fazer obras que realmente a gente consiga ver na cidade, consiga ser útil e o principal, investir no turismo. Por quê? Inclusive lá tinha reuniões de prefeitos falando assim, só que lá na hora eu não me intrometi, mas eu quero colocar o dinheiro do turismo em asfalto. E aconteceu em Tupã, né? Ou seja, recapeava-se vias, ou seja, nós temos que procurar outras formas de fazer a questão do recap, não com o dinheiro do turismo, senão a gente não vai conseguir realmente se desenvolver. E algo que eu tenho defendido desde que estava como secretário de Turismo e Cultura é a questão de que o recurso que vem para o turismo nós temos que investir em implementos turísticos para potencializar isso. E é o que a gente tem feito, é o que a gente vai fazer, e isso vai ajudar muito a cidade de Tupã a se desenvolver, não só na questão pública, mas também com a iniciativa privada, que graças a Deus muita coisa boa está vindo, está acontecendo e a gente vai fazer desenvolver. Caio, estou falando que o Caio fala bem e fala com uma calma, não fala tem demais também. Não tenho como interromper. Então, 2 coisinhas, 2 recadinhos. Primeiro, quem tiver interesse em participar do sorteio da viagem para Florianópolis, assiste a live, tem que compartilhar, tem que comentar aqui nos comentários que está a fim de participar do sorteio. Abraço ao Aloha Turismo que ofereceu a viagem. E tem que entrar também no portal Mais Tupã, lá tem uma foto com uma arte, com todos os detalhes das descrições embaixo de o que você tem que fazer para participar do sorteio, que vai ser realizado dia 1º de dezembro, então não perca. Outra coisa, agradecer a dona Diva Vargas, que é a mãe da Rosa, e a dona Tereza, que fizeram os quitutes, que nós estamos aqui, um pão muito gostoso caseiro, um bolinho, não é cenográfico, viu, Caio? Pode comer, tem café também, café no bule vai ter sempre, cultura e café não pode parar. Ô Caio, mais uma vez, você é um prefeito novo, né? Um rapaz, eu acho que você só faz isso, você é só prefeita, né? Você é só prefeita, porque você não faz mais nada, não pode ser, não tem, só tem 24 horas no dia. E você é um prefeito de vanguarda, você teve algumas ações na sua administração que foram muito importantes para o município, muito importantes para as políticas públicas, e aí eu estou falando, né, especificamente da cultura, 3 pontos que foram assim, divisor de água para a cultura de Tupã. Primeiro, quando você entrou, você abriu a conta do Fundo Municipal de Cultura, depositou o dinheiro no Fundo de Cultura, que é um sonho, um anseio do artista, desde que o Luiz Carlos começou com as reuniões, conferências com os artistas de Tupã, isso daí lá dos idos de 2008. O Espaço das Artes, que estamos prestes a receber das suas mãos, que também é um anseio do artista de Tupã há mais de 20 anos, que isso está no papel, né? Um espaço extremamente importante que vai poder ser muito usado. E as coisas que você vem fazendo para o turismo, para a cultura, mas especificamente para a cultura, essas 2, eu queria que você comentasse essas 2. O Espaço das Artes e o Fundo Municipal de Cultura. Realmente, Charles, você vai falando, nós vamos até lembrando de tanta coisa que nesses poucos mais aí de
2 anos e 4, 5 meses. Outra coisinha, desculpa, deixa eu te interromper, senão vou esquecer. É que eu esqueci de anotar, por isso que eu dei até uma esquecida. O Carnaval de Tupã, que sempre foi realizado com grandes artistas, um carnaval muito bonito, todos nós gostamos, mas você valorizou o artista de Tupã. Né? Mais uma vez, mais uma ação inusitada do seu governo. Você contratou artistas de Tupã para fazer a festa de Momo, a última que foi realizada, depois veio a pandemia, e todo mundo adorou do mesmo jeito. Né? Então, assim, ou seja, a valorização do artista, a valorização da cultura, a importância do artista de Tupã para a cultura e para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas volta a falar, por favor, do Fundo de Cultura e Espaço das Artes. Realmente, Charles. Bom, dá uma boa noite também para o nosso amigo Emerson Luiz, ao vivo, que está acompanhando, grande parceiro nosso Emerson, também. Um abraço, Emerson. Grande parceiro, grande amigo nosso. Doutora Thelma, né, ex-vereadora também. Ao Wagner Lux, né, que eu chamo de tio, porque ele me conhece desde Arco-Íris, ele era investigador lá em Arco-Íris quando eu era pequenininho. Wagner Lux, presidente do Contur. Eu brincava, chamava ele de forte abraço, tio. Wagner. Então um abraço para o nosso presidente do Contur, muito dedicado, envolvido aí em várias causas, né, a Luciana Cajuca, enfim. Olha o Wagner falando que quando ele inaugurar o hotel dele lá em VAR, pro Clus Likes, que ele vai sortear um final de semana lá no hotel. Já ganhou mais um sorteio. Vou cobrar, hein? Bom, mas como nós estávamos falando, né, a respeito do carnaval, só que você pontuou, nós tivemos em 2020, né, nós realizamos o carnaval. Eu lembro que na época, quando a gente estava em reuniões, eu falava assim, eu quero um carnaval com artistas da nossa cidade. E sempre foi dito que não era possível. Por quê? Porque como os artistas não têm empresa aberta, não tem nada do tipo. Eu falei, se eles não têm, ensinam eles a fazer e vai ter. Tem que ter. Né? A gente tem que valorizar as pratas da casa. Com certeza. E realmente, graças a Deus, foi um grande sucesso. Né? Nós pudemos aí. O carnaval ele é muito importante. Primeiro, para a questão cultural do nosso país. Segundo, porque nos ajuda enquanto instância turística. Porque se Tupã é instância turística, nós temos que ter justificativa de movimentação, de trazer o pessoal da região, de fora da região, para a cidade. O carnaval é o principal fator desses, né? Que realmente traz a população para cá. Ajuda a movimentar a nossa economia, né? Quando é questão de os bares, restaurantes, o comércio, o pessoal compra tênis novo, short novo, enfim, vai festar. E é uma festa tradicional, uma festa importante e uma festa muito importante para a nossa cidade. Mas nós conversamos muito esse ano, né, principalmente com o nosso comitê de enfrentamento ao Covid. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão triste até, ao meu ver, a gente não realizar o Tupã Folia no ano que vem. Por quê? Nós ainda temos receio, por mais que, graças a Deus, a situação vem melhorando, graças a Deus, Tupã é referência na vacinação, a gente sempre esteve à frente, praticamente todo momento, do calendário do Estado de São Paulo. A gente sempre organizou para ir em faixas etárias, ou seja, a gente nunca deixou tipo assim, não, vamos grupos, separar, porque isso aí acabava dificultando muito, grupo A, grupo B, grupo C, não, a gente foi por faixa etária e foi diminuindo o planejamento, ou seja, tinha cidades que faziam cadastramento por site. Aí estava nos 40 anos, mas tinha gente de 50 e pouco que não tinha tomado ainda porque não conseguia cadastrar no site. Não, a gente ia abrindo e a gente conseguiu. A gente vem vencendo, a pandemia vem melhorando. Agora o Ministério da Saúde anunciou que vai reduzir de 6 para 5 meses a dose de reforço, a terceira dose, para quem já tomou a segunda, ou seja, se tomou há mais de 5 meses, já vai poder tomar a dose de reforço. Isso é muito inspirador, isso é muito importante. A gente pôde realizar o aniversário da nossa cidade um pouco mais de modéstia, mas a gente conseguiu realizar. A gente vai ter o nosso Natal, nosso secretário de Cultura e Turismo, Duda, já está como presidente da comissão dos festejos de final do ano, está se reunindo junto com o César, que é o nosso secretário de governo, que secretaria os trabalhos, e o Quilão, que é o tesoureiro da comissão, e que já estão preparando. Eu acredito que nos próximos dias o Duda, junto com a equipe, vai poder, né, dizer aquilo que tem planejado para a nossa cidade. Também um pouco modesto, mas não deixar de jeito nenhum, né, de ter o nosso Natal, de ter a nossa alegria. Porém, o Carnaval é uma festa que realmente o pessoal vai para se juntar, vai para fazer tudo aquilo que tudo que não pode. A saúde tudo abomina, que não pode nesse momento. Exato, né? A saúde abomina para a questão da pandemia. Então, principalmente, Charles, por toda a dor que nós tivemos, por todos os óbitos que nós tivemos, por todo o sofrimento, as noites que nós tivemos sem dormir por conta dessa pandemia, é que nós tomamos essa decisão. Porque se fosse fazer o carnaval, já tinha que estar começando, né, para a gente poder fazer uma festa bem estruturada, como o Tupã merece e como o Tupã sempre fez. Porém,
muita gente falou, não, espera mais um pouco para tomar decisão, tá? Só que tanto o doutor Miguel, toda a equipe, os demais secretários acharam por bem, nesse ano, a gente não realizar. Vamos ver como é que vai ser o reflexo. Caio, mas possivelmente, né, a sociedade civil organizada, as empresas, os clubes, eles vão acabar... Não, sim. E isso vai ser permitido? Não, hoje os eventos já são permitidos, né? O Plano de São Paulo já libera. O que que Tupã faz? Tupã, desde que a gente perdeu as liminares, tudo, a gente segue o Plano de São Paulo. Hoje pode-se ter eventos, pode-se ter festas, pode-se ter shows, isso está liberado. Só que quando a gente fala de um carnaval numa avenida, a gente está falando em 15 mil pessoas, tudo junto, de diversos lugares da cidade. 4 dias, né? 4 dias, então, ou seja, é uma aglomeração em alto volume, né? E que a prefeitura acaba sendo responsável. Então, ou seja, os particulares, os clubes, as entidades, elas vão estar realmente liberadas nesse sentido, nessa linha. Porém, a prefeitura realizando o seu carnaval para juntar 15 mil pessoas numa Avenida Tamoios, isso nós não estaremos fazendo, infelizmente, fica para 2023. Espaço das Artes. Espaço das Artes. Bom, quando a gente assumiu também, uma das primeiras viagens que eu fiz foi lá para o DAD, ver as obras paralisadas. E a principal que nós tínhamos era o teatro, junto com o Espaço das Artes. Era necessário 800 mil para a gente finalizar a obra do teatro, conseguir entregar. Senão, nós temos que devolver todo o dinheiro investido, que com juros e correção ia ser 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Muito dinheiro. Aí muita gente fala, não, é melhor você pagar 800 mil e fazer a obra do que você devolver. E ficar com a obra parada. Óbvio que é. Porém, não é o que a maioria das cidades, não é o que todo gestor consegue fazer. Por quê? 800 mil você tem que dar ali, ó, toma, faz. Já esse 1,5 milhão, você pode parcelar em 10 anos, ficar 30, 40, 50 mil por mês. Aí uma prefeitura aguenta pagar tranquilamente e acaba não vendo. Porém, é lógico que nós tivemos que fazer esse esforço, né? Nós pudemos aí enxugar muita situação para poder realmente ter esse dinheiro, investir e concluir essa obra. Porque senão ia ficar o elefante branco que por muitos anos ficou. E até porque você vai ser lembrado ad eternum como o prefeito que entregou o espaço. E artista tem memória. Artista tem memória. Isso daí com certeza as futuras gerações vão lembrar disso. E nós pudemos terminar o teatro, já instalaram os ar-condicionados, instalaram as poltronas, está muito bonito. Eu vi umas fotos que um secretário amigo meu me mostrou. O Duda foi lá e tirou umas fotos. Nós tivemos realmente, né, graças a Deus conseguindo concluir isso, nós tivemos que refazer o projeto, porque era um projeto de 2000 e pouco, 2002, 2003, não lembro. Sim, sim. E não tinha VCB naquela época, então diminuiu as poltronas, tínhamos que fazer rampa de acesso, tudo, então a parte do teatro já está com todo o acesso. Nós estamos agora terminando o Espaço das Artes, faltou alguns detalhes, o Valentim fez todo o levantamento, vão ser acho que cerca de 180 mil de recurso próprio, que nós vamos fazer para terminar aquela parte do lado do Espaço das Artes, e aí entregar a obra com a VCB, para que a população possa usar. Então, ou seja, esse caminho que nós levamos de 20 anos, graças a Deus, nós estamos num caminho curto para poder encerrar essa novela e começar muita arte, muita cultura. Muita e você me deu você sem saber me deu um presentão, né? No dia que entregou a obra, verdade. Eu fui o primeiro ator, tá, gente? Eu vou levar a pisar os pés e apresentar naquele palco. Obrigado, prefeito. E eu tenho certeza que a classe artística te agradece também por ter já trazido a obra até aqui e sei que vai ser entregue muito rapidamente. O Caio, por último, para falar sobre o edital, né? O primeiro edital 2021. Não falamos do fundo, né? De incentivo à cultura, exatamente, que é né? O fim último. O secretário falando que o edital é até amanhã. O prazo para as inscrições é até amanhã. Hoje nós tivemos uma reunião no Conselho de Cultura, eles estavam realmente recebendo os projetos e, enfim, possivelmente teremos aí muitos artistas contemplados. Mas foi você que abriu a conta, você que depositou o primeiro recurso do fundo e esse ano você depositou todo o valor de uma vez, porque ele é mensal, né? É 0,15% do orçamento, mas é mensal. E você, por conta da pandemia, justamente foi lá e depositou todo o dinheiro. Por isso que ele está sendo uma realidade. Esse é mais uma ação sua de vanguarda. Fala sobre o Fundo de Cultura e por que você acredita na cultura? Na verdade, todo esse projeto, a gente tem que fazer jus aqui ao Luiz, quando vereador, quantas leis, quantas audiências, junto com você, junto com todo um grupo da cultura da nossa cidade que se organizou, né, que pôde fazer com que isso se tornasse realidade, né? A gente pôde realmente oficializar, a gente pôde fazer com que
o fundo se tornasse realidade, mas a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso teve um processo e que vocês e todos esses artistas foram extremamente responsáveis por isso. Então, primeiramente é reconhecer, agradecer a você, agradecer ao Luiz, agradecer aos artistas da nossa cidade que trabalharam juntos, né, por todos esses anos, para que essas leis pudessem se tornar realidade, serem sancionadas. E quando nós assumimos, nós estávamos realmente no momento crítico em 19, mas em 2020, quando a gente realmente conversou junto com o Duda, pôde organizar, com o Quiles, né, que é o nosso secretário de Finanças, que a gente sempre está discutindo, conversando, ele que aperta, amarra, solta e vai fazendo, e a gente pôde aí, com muita alegria, depositar, abrir a nossa conta do Fundo de Cultura, que era um sonho de muitos anos, depositar esse dinheiro. Eu lembro quando nós tivemos aqui o SIAC, que era o consórcio, né, Intermunicipal de Arte e Cultura. Que inclusive eu vou entrar no assunto, era o próximo, era da pauta. Eu lembro que eu era vereador, né, e eu estava na abertura do lançamento, a Ana Serafim, ex-prefeita de Arco-Íris, foi a presidente, né, e naquele momento a gente pôde ouvir bastante da importância da cultura, porque a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem os nossos compromissos, os nossos trabalhos, mas como é bom quando a gente pode ir para uma praça, pode ir para algum ambiente, o nosso futuro teatro, se Deus quiser, e poder ver a alegria, poder ver a arte, poder realmente trazer a emoção para o nosso povo, né? E é isso que os nossos artistas trazem, né? Traz essa esperança, né? Tira o sorriso das nossas crianças, enfim, a gente sabe que tudo isso na parte cultural ele é importante, né, para o aprimoramento do ser humano. E com certeza com alegria que eu pude aí abrir a conta e ser o primeiro prefeito a depositar esse recurso, e graças a Deus nós tivemos a oportunidade de estar abrindo o edital, que o prazo se encerra amanhã, né? Duda, quem deseja pode procurar junto com o André, né? O André lá no Paço Municipal. Até às 17 horas. Até às 17 horas amanhã. O André é nosso diretor de cultura, está nos ajudando lá, e ele vai poder orientar aos nossos artistas. São 169 projetos que vão poder concorrer a todos os recursos. Serão 215 mil reais, como disse, de recurso próprio da nossa prefeitura, e que vai contemplar aí, direto e indiretamente, mais de 500 pessoas, né? Porque um projeto de teatro envolve quantas pessoas, Charles? Eu falo, um projeto, a cadeia produtiva, né, da cultura é muito grande, né, Caio? A gente fala, quando fala que o músico, atrás do músico tem técnicos, tem fotógrafos, tem iluminadores, tem, enfim, a cenografia, o figurino, maquiagem. Então, a cadeia é muito grande. Uhum. E esse de recurso, gente, 215 mil reais, são recursos que vão ser destinados ao artista de Tupã. E outra coisa, o dinheiro do Fundo de Cultura só pode ser gasto com cultura. Então, é bom explicar, porque às vezes a população não entende. Fala, por que não manda para a saúde ou para a educação? Não pode. É lei, precisa ser gasto com a cultura. Mas o artista também paga a conta. Também come, também compra roupa e vai gastar aqui no nosso comércio, vai investir aqui no nosso comércio. Então, é o famoso giro da roda da riqueza, né? Você investe no artista para o artista poder investir no comércio, enfim. E a gente, claro, mais uma vez, agradece a Maria Célia Fernandes, presidente da Academia de Letras aqui de Tupã, a CLAT, manda um abraço e falou, o sonho do nosso teatro vai ser realizado até que enfim, graças a Deus. A Sassá, boa noite, Sassá, trabalha conosco também. Bastante gente acompanhando nossa live, vai compartilhando aí, pessoal, isso que é bacana, Cultura e Café fazendo sucesso. Ô Caio, nosso tempo está chegando ao fim, o papo é uma delícia, Luiz Carlos é um grande incentivador da cultura tupaense, Senô Bezerra, um grande abraço, Senô. Mas eu quero te agradecer pela presença e sempre, pelo apoio aos artistas de Tupã, pelo trabalho dispensado à nossa população, não só aos artistas, que a gente sempre diz que Tupã é um celeiro de artistas, mas o trabalho que você fez durante o enfrentamento da pandemia, os investimentos, né, em veículos novos, recentemente entregou uma van para a Varpa, uma perua de 30 anos de idade lá rodando, colocando até em risco a população. Então, assim, você vem trabalhando muito bem, isso é que eu quero deixar os parabéns para toda a população. E eu sei que há críticas, porque
uma oposição burra emburrece a gente. Então é bom que tenhamos críticas para nos impelir a nos melhorar, nos capacitar e enfrentar os problemas de acordo. Então crítica sempre vai haver, oposição sempre vai haver e é importante. Mas eu quero registrar que o seu trabalho está sendo extraordinário, principalmente um jovem, tão jovem, prefeito. E aí eu não vou nem falar muito do SIAC, só vou mandar assim um desafio. Vamos reativar o SIAC, prefeito. Eu tenho certeza que você, me perdoe chamar de você, porque você é mais novo que eu. Não, pode chamar. Mas tenho certeza que você na presidência do SIAC faz a coisa acontecer de verdade. Então eu queria só deixar esse desafio e deixar, claro, o espaço aberto para você se despedir e mandar o seu recado para a nossa população. Bom, obrigado, Charles, né? Obrigado pela oportunidade, né? Eu quero mandar um abraço também ao Pena, né? O Pena Castro, eu pude acompanhar o programa dele no Night Show aqui no Mais Tupã, as referências dele. Obrigado, doutor. Saiba que a admiração, o carinho também é recíproco, né? E a todos aqueles que vêm nos acompanhando, Marcos Orfon, o Davis, também da Varpa, grande amigo também, a Dete, né, de Universo, nossa grande amiga, Dona Marlene Cuergava, também é uma pessoa que a gente considera muito, tem um grande carinho pela Dona Marlene, enfim, e todos que nos acompanharam nesse programa, bate-papo descontraído, né, que na hora que a gente viu o tempo já passou. Acabou! Mas muito importante. E parabenizar você, Charles, ao Luiz, a Rosa, toda a equipe, ao Mais Tupã por esse programa. Como eu disse, assistindo já fiquei admirado, vindo aqui realmente fico muito feliz de poder estar participando, né? E vocês realmente são referência na nossa cidade, em se tratando de arte, se tratando de cultura e principalmente as pessoas dedicadas que vocês são e o quanto vocês contribuíram. E tudo isso que a gente vem fazendo e tornando realidade não é por acaso, né? Eu acredito que nada na vida é por acaso. E isso se deve realmente a grandes pessoas que nós temos na nossa cidade que nos ajudam, né? Que nos fazem realmente, nos encorajam a poder fazer acontecer. Nosso fundo já é uma realidade, está acontecendo, né? Nós temos aí a questão do SIAC que a gente já teve conversando, né? Vamos amadurecendo as ideias, a gente sempre sabe que cada nova etapa que a gente vai vencendo, a gente tem que pensar em novos desafios adiante. Então, realmente, é algo importante para toda a nossa região, que a gente vai ter que conversar aí com mais lideranças, né? Vender Exatamente. o peixe, vamos assim dizer, para que realmente a gente, quem sabe, possa fazer. E o Instituto Luiz Bertazzoni está à inteira disposição para ajudar nessa empreitada. Não, obrigado. Se for aceita, claro. Mas vamos planejando. Mas obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez a equipe do Mais Tupã, né, por estar sempre inovando. Um programa tão agradável, um programa tão bom, né, e pedir à nossa população toda essa parceria para a gente seguir nesse trabalho. Os desafios são imensos, mas eu sempre tenho dito que em nenhum momento a gente vai esmorecer, a gente vai deixar a peteca cair, pelo contrário, a gente vai seguir trabalhando, a gente acorda cedo, vai para a prefeitura, quando precisa vai, viaja, às vezes tem que ir para São Paulo, para Brasília, ainda mais que nós estamos aí no ano pré-eleitoral, então tantos deputados estaduais, federais, têm chamado muitos municípios para reuniões, para poder apresentar convênios, e a gente tem que aproveitar realmente esse momento para conseguir esses novos investimentos. Se nós não tivéssemos a união, por exemplo, da entidade Apreces batendo, a gente não ia conseguir nem metade desses 3.300.000 que serão investidos nesse ano, nesse próximo ano, aqui na cidade de Tupã, né? A parabenizar a nossa equipe, eu quero agradecer a Araceli, a Brenda, o Valentim, que estão se desdobrando para poder apresentar, porque é muito fácil a gente falar, ó, faz isso. Só que por trás disso, além da aprovação do Contur, né, nós temos todo um projeto de engenharia arquitetônico, levantamento, tem que fazer custo, enfim, é realmente muito trabalho para poder a gente conseguir viabilizar um projeto desse. Então, muito obrigado a toda a nossa equipe, né, na Prefeitura Municipal que tem se dedicado. A gente, graças a Deus, está conseguindo caminhar, está conseguindo seguir com os nossos projetos e nós vamos fazer assim, né? E sempre, é lógico, ouvindo todo mundo, conversando com a nossa população e graças a Deus nós estamos aí caminhando bem para fazer a cidade que a gente sonha, para fazer a cidade que a gente ama. Então, muito obrigado, Charles, pela oportunidade de participar desse programa, uma alegria para mim. Eu que agradeço, Caio, pela presença, agradeço pelo carinho de ter chegado de São Paulo agora há pouco e vindo direto para cá participar com a gente de mais um Cultura e Café. Obrigado mesmo, leva um abraço para todos os seus colaboradores. Isso é muito bom, o reconhecimento dos nossos colaboradores. Parabéns por isso também. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela presença. E você que está acompanhando a gente aqui na live, infelizmente, chegou ao finalzinho, mas
Se você tiver interesse em participar do sorteio da viagem que vai ser realizada para Florianópolis no dia 15 de dezembro, curte, comenta, compartilha essa live, compartilha as lives do Cultura e Café aqui no portal Mais Tupã. Entra no portal Mais Tupã, tem uma arte lá com todas as regras para participação. Entra lá, comenta, compartilha, curte, participa com a gente aqui e ajuda a coisa a acontecer. Quero agradecer mais uma vez a Aloha Turismo, que foi quem ofertou a viagem para Florianópolis. Um grande beijo, Paloma. A dona Diva Vargas, que preparou esses quitutes. A Tereza Ibdes também. É a mãe e a sogra da Rosa que fez, tá? E para você que nos acompanhou aqui, leitores do Portal Mais Tupã, do Cultura e Café, uma boa noite e muito, mas muito café. Obrigado, Caio. Convidar todo mundo pro dia 20, hein? Dia 20. Sábado agora. Exatamente, dia 20 agora lá no viaduto Dora Goldman, ali pertinho do viaduto, na Praça Ariadne, mais uma feira criativa que está fazendo o artesanato girar aqui pela nossa cidade. Das 5 da tarde às 10 da noite. 17 horas às 22. Muito café para vocês e até a próxima.